é que foi pra ti, assim, quando tu menstruou? Como é que teus pais lidaram com a situação? Eles chegaram a te informar? Tu teve algo sobre isso na escola? Quando eu menstruei foi um caos. Sério? Porque primeiro que a minha mãe não tinha orientação. Minha mãe assina um nome. Minha mãe é semi-analfabeta. Uma pessoa maravilhosa, mas pouquíssima orientação. 5 filhas mulheres e 1 filho homem. Eu a mais nova. No dia anterior, eu me lembro dessa cena. Eu tava com uma dor nas costas horrorosa. Uma dor nas costas, porque quando você menstrua, te dá uma dor nas costas horrível. Não sei se você... Não. Eu já tive períodos de cólicas falei pra bem minha mãe, graves. Falei, mãe, eu tô com muita dor nas costas. Ela falou, deita aí no chão, pede para suas irmãs pisar nas suas costas, ver se melhora. Sim. No outro dia, eu amanheci menstruada. Falei pra minha mãe, mãe, eu menstruei, não sei o quê. Ela me entregou um pacote de absorvente, chamou as minhas irmãs e falou, explica pra ela o que está acontecendo. Ela não explicou? Não. Ela não dava conta. Ela dava conta, ué. Mas dando conta do quê? Só dizer assim, agora tu vai menstruar, Não, conta. sangrar todo mês. Não, minha mãe nasceu em 1946, Ixi, Glenda. Maria, nossa, mãe. A minha mãe foi trabalhar quando nós já era 6 filhos. Meu pai era policial militar. Não tinha A mãe diálogo, dela, o pai assim, dela né? morreu, ela tinha 12 anos, com 14 ela se casou. Tua mãe se casou com 14? Casou com 14. Minha nossa. Você acha que ela tinha condição de sentar e me explicar? Aliás, a quantos única anos coisa que ela teu pai orientou as tinha? minhas irmãs... Meu pai era 10 anos mais velho que ela. Ela casou com 14 e ele com 24. A única coisa que ela falou para as minhas irmãs, ela entregou o pacote de absorvente e falou... Explica pra ela o que tá acontecendo e só lembra ela que a partir de agora ela pode ter problema. Que no caso seria o engravidar. Era o problema. Sim. Aí você vai falar assim, não, mas isso mudou. Não mudou. Mudou um pouco. Não mudou muito. Gente, meninas no Nordeste pegam miolo de pão, amassam... Isso é a pobreza também, isso é a pobreza. Pra fazer absorvente íntimo. Porque não tem absorvente pra comprar. Miolo de pão. Isso é verdade. Ainda é um estigma. Vai ser um estigma pra sua filha falar, papai, estar num restaurante com você e falar, papai, precisa sair ali pra comprar um absorvente, porque o meu absorvente tá muito cheio aqui e eu preciso trocar. Eu tenho certeza que ela vai ter dificuldade. Tu nasceu porque aqui? Porque essa não é uma conversa que a gente tem ainda. Mas tu nasceu aqui? Nasci aqui. Porque eu nasci no interior do Rio Grande do Sul e eu não senti esse peso, esse estigma todo. Você tem 30 anos. É, porque, assim... Eu fui criada em um ambiente religioso bem rigoroso, assim. A minha mãe é evangélica roxíssima, entendeu? E até hoje, assim, ela tem a moralidade dela bem restritiva em relação a vários assuntos. Mas, estranhamente, quando eu fiz 6 anos de idade, ela me chamou no quarto e ela começou a me explicar, tecnicamente, de um jeito lúdico, como é que acontecia a reprodução. Eu lembro exatamente que ela fala assim, quando o homem e a mulher, eles deitam na cama... E aí eles se gostam muito, etc, etc. E eu lembro que eu perguntei pra ela assim... Peraí, mas a mulher deita de calcinha e sutiã? E ela disse... Não, sem. E eu... meu Deus, eu fiquei apavorada, assim, horrorizada. Mas acabou isso. 5 minutos depois eu já tinha esquecido. Eu simplesmente não liguei. Depois eu tive educação sexual na escola na 4ª série. E a minha mãe, ela sempre foi muito restritiva. Então, ela sempre foi contra masturbação, sexo pré-conjugal, extraconjugal, qualquer outra coisa que fosse Contra sexo. Qualquer coisa que fosse além da heteronormatividade típica, muito estrita dentro do casamento, ela sempre foi muito contra. E aí, eu sempre fui muito nerd, muito curiosa. Então, eu sempre gostei muito de ler sobre esses assuntos, me informar sobre práticas, sobre como me cuidar, etc. Então, eu aprendi sozinha, porque eu era uma nerdola. Eu gostava desses assuntos. Então, eu não aprendi diretamente com a minha mãe. Ela me explicou isso e depois nunca mais me falou nada. Menstruação, eu aprendi na escola também. Minha mãe lidava com menstruação muito bem. Então, ela sempre pedia pro meu pai, compra absorvente pra mim. Meu absorvente acabou e tal, não sei o quê. Então, eu nunca tive essa vergonha Mas da você menstruação. buscou informações aonde, assim? Mas informações... Livros? Eu vi em livro, revista. Vídeos, tá vendo? Eu Essa assistia é a na questão. TV também. Eu sempre tive esses interesses pessoais, entendeu? Mas o estigma da menstruação, eu nunca tive. Especificamente da menstruação, a minha mãe sempre lidou como se fosse a coisa mais normal do mundo. E eu acredito que isso influenciou muito a mim também. Porque até hoje eu falo sobre menstruação como se fosse a coisa mais comum, sabe? Nunca me teve uma geração de vergonha, sabe? Eu nunca tive vergonha disso. A mesma coisa com as minhas amigas. Às vezes eu via que elas se sentiam um pouco constrangidas e eu não via nenhum motivo, assim, sabe? Eu achava, ok, tá, Mas o fato de você ser uma pessoa com esse gene forte, assim, que não tem medo de enfrentar situações polêmicas, por exemplo...
Isso é uma característica sua. Pode ser. Você entende? Ser. Às vezes a sua facilidade de enxergar situações complexas ou que são intimidadoras para a maioria das pessoas de forma muito simples, o que intimida muita gente é quase que te motiva, pelo que eu percebo no seu... Pode ser. André, falando nisso, assim, educação sexual é papel dos pais ou das escolas? Papel dos pais. Dos pais. Também dos pais. Agora eu concordo. Concordo. A escola eu acho que é dos dois. A escola precisa complementar, mas é também dos pais. A maior responsabilidade, inclusive, é dos pais. Porque eu quero que a minha filha saiba sobre sexo comigo primeiro. Então, o primeiro lugar onde a gente precisa discutir, e aí eu acho que essa é a pauta que feministas e todos os movimentos em geral precisam discutir, a sutileza desse tipo de assunto. Sexo, menstruação, abuso sexual, o que é violência, o que não é violência. Mas respondendo, a educação sexual é papel, sim, da família. E aí, inclusive, respeitar o direito do outro. Então, assim, eu ouço muito isso, especialmente no consultório. Porque eu quero que a minha filha se case virgem. Mas você já perguntou pra ela se ela quer? E se ela não quiser, você está disposto a orientá-la em como ter uma vida sexual ativa antes do casamento? Porque você precisa respeitar, você precisa respeitar o direito da sua filha. Não é sobre concordar, é sobre orientar. Eu concordo sobre o que eu quiser, o problema é meu, mas não é a minha vida. Aí eu quero que a minha filha se case virgem, mas ela quer casar virgem? Não. E aí, você está disposto a orientá-la? Isso aí exige... Como pai, como mãe? Isso, acredito que você vai concordar comigo, exige uma abertura, uma compaixão e uma humildade muito grande dos pais em querer orientar os filhos a tomar caminhos que eles não concordam necessariamente, mas que serão feitos de modo responsável. Então, tu tem que aceitar muitas vezes que o teu filho vai levar uma vida que tu não concorda, mas que tu ainda assim vai fazer o possível para que ele seja orientado da melhor maneira, entendeu? E isso exige muita abertura, em que o pai vai ter que aceitar, o meu filho é gay, né? Muitas vezes o pai não aceita que o filho é gay. Mas o que você vai fazer? Você vai jogar ele pra fora de casa? Tu não vai falar pra ele sobre contraceptivos? Aliás, sobre métodos contra IST? Não tem como evitar, você precisa orientar essa pessoa. Muitas vezes eles entendem que se tu tentar orientar o teu filho, necessariamente tu está concordando e ensejando o caminho dele. Não é isso, muitas vezes... Estimulando, adiantando. Exatamente, não. Muitas vezes tu tem que ensinar. A minha mãe era assim. Porque, como eu fui criada numa igreja mais rigorosa... Aliás, a igreja não era rigorosa, mas a minha mãe era rigorosa. Ela achava um absurdo encontrar camisinhas nas minhas coisas. Ela nunca encontrou camisinha nas minhas bolsas, nas mochilas, etc. Primeiro, porque ela teve sorte que eu era uma nerdola rejeitada, então ninguém me queria, né? Mas principalmente porque eu sempre li muito sobre esses assuntos, e isso atrasa, inclusive, a iniciação sexual. Sim. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é o ensino da educação sexual que estimula, é o contrário. A educação sexual, ela empurra a iniciação sexual. Pra frente. Entendeu? É muito interessante perceber que quanto mais a pessoa sabe sobre educação sexual, contraceptivos, modos de se proteger, ela vai iniciar a atividade sexual mais tarde, geralmente em um relacionamento de confiança, monogâmico e estável. Então, quanto mais tu ensina, melhor é para os jovens. A questão é que eu lia muito sobre esse assunto, eu fui criada em um ambiente extremamente rigoroso, e eu escutava, inclusive, isso na igreja, que era um absurdo que os filhos tivessem camisinhas e contraceptivos em casa. Então, assim, veja que eles entendem que ensinar sobre isso necessariamente significa ensejar, que tu tá concordando com isso. A questão é, eventualmente, essas pessoas vão fazer sexo. Antes do casamento, durante, depois, sei lá. Enfim, elas vão fazer. Se elas fizerem, elas precisam fazer da melhor maneira possível. Da forma mais responsável, da forma mais bem refletida e segura possível. Entendeu? E aí a psicanálise vai explicar isso muito bem, né? Tudo que é imposto será deposto. Tudo que você impõe demais, o outro vai querer quebrar por pura rebeldia. E outra também, a proibição gera o desejo. Quanto mais você proíbe, mais a pessoa vai... Isso é verdade. E a educação, ela joga pra frente. Quanto mais você educa seu filho nesse sentido, menos curiosidade ele tem. Eu lembro que meu filho, pra variar, meu filho, né? Outro dia eu postei uma foto e pus... Tomás. Outro dia eu pus uma foto e pus assim, eu e meu boy. Aí um monte de gente respondeu, seu não, ele é do Brasil. Eu vi essa foto. É um rapaz. Aliás, sexta-feira eu estava numa palestra do lado de Belo Horizonte. Uma senhora me abraçou, escreveu...
Escreveu uma cartinha, me entregou. Devia ter trazido para vocês. Levem para os 3 irmãos. Eu sou muito agradecida, eles salvaram a minha vida. Eu pensava em suicídio. Caramba, nossa! Que eles apresentaram você, o Padre Fábio, não sei o que, minha vida mudou. Nossa, que Escreveu uma carta e pediu para entregar para vocês. Então, esse tipo de mensagem que compensa o que a gente faz, né? É muito gratificante. Uma graça. Falou, nossa, eu amo muito eles pelo trabalho que eles prestam para o Brasil. Então, o Tomás, isso você tá falando que joga para frente, né? Educação joga para frente. O Tomás tinha 10 anos e tinha aula de informática na escola. E aí a professora chamou a gente, falou, o Tomás, em vez de fazer aula de informática, tá abrindo o computador, só a revista Playboy, vendo mulher pelada. Aí eu falei, Jorge, a hora que ele chegar em casa, você vai fazer o seguinte, você vai sentar com ele na frente do computador e vai falar assim, meu filho, você quer ver mulher pelada? Então vamos ver. Então vamos ver junto. Papai na sua idade também adorava ver mulher pelada. E aí você discute com ele. Que idade ele tinha? Os 12. Ah, normal, essa idade. Todo mundo tem curiosidade. Você gosta de peito grande ou peito pequeno? Meu filho, o papai gostava dessa aqui, ó, do peito grande, do cabelo assim, disso. E os dois ficam lá, o Jorge, certeza que eu tenho que fazer isso, certeza. Os dois ficam lá umas 2 horas lá vendo mulher pelada lá no computador. Você fez isso, Jorge? O Jorge tá ali, confirmou, hein? Nunca mais eu tive reclamação na escola que esse menino tava abrindo revista. Mas traumatizou o guri de ver pornô com o pai do lado. Menino que ficou em paz em relação a isso. Meu Deus quanto mais você educa, mais pra frente você joga essa questão. Agora você tava falando sobre informações. Na verdade, a gente tem que pôr o bode na mesa. A gente precisa começar a falar sobre coisas que precisam ser faladas. Educação sexual. A gente precisa pôr o bode na mesa. Discutir questões que precisam ser discutidas. O meu sonho é que sua esposa um dia esteja viajando e sua filha chegue e fale, papai, hoje minha menstruação desceu, o senhor precisa ir ali na farmácia comprar absorvente pra mim. Esse é o ideal. Que ela tenha liberdade de falar isso com você. Aquela tem, porque pra você não vai ser um problema, vai, cabeleiro? Claro que não. Não, né? Mas a menina, a trava tá na criança, talvez. Então, a trava tá na menina. Se esse assunto não for discutido, se isso não for tratado com normalidade dentro de casa, como sexualidade, foi o que aconteceu como comigo. Prazer. Eles tratavam com normalidade. Gente, a Cláudia Raia chocou o Brasil porque ela deu um sugador clitoriano pra filha dela. Não há choque nisso. A gente precisa discutir prazer. A gente precisa falar que mulher tem que fazer sexo sim por prazer e não só por reprodução. E outra coisa. Hoje de manhã eu conversava com a minha funcionária. Com segurança em casa, melhor do que estar com outra pessoa. Minha funcionária que cuida da minha casa, aí a gente conversando lá e ela falando de algumas questões e ela falando de uma amiga dela. Ah, porque a minha vizinha, não sei o quê, diz que ela tá casada tem uns 30 anos, mas tem 6 anos que ela não sabe o que é o orgasmo. Falei, como assim? Ah, tem 6 anos que ela não sente mais nada. Falei, mas e por que ela transa? Ué, por causa do marido dela. Ah, parece uma história muito inédita e diferente. Essa é a realidade de mais de 45% das mulheres no Brasil. Muitas delas nunca Elas tiveram. fazem sexo para dar prazer para o homem, mas elas não sentem nada. Mas por quê? Porque a gente não fala sobre isso. Porque a gente não ensina pra isso, porque a gente não educa pra isso. E não somente o menino não educa, com 10 anos, mas trata como se fosse algo proibido, como se fosse algo nojento, como se estivesse corrompendo a moralidade pura da mulher. Ela não pode se masturbar. Isso aconteceu comigo também. Dados. Um menino de 12 anos se masturba mais de 6 vezes por dia. Ah, mas também ele tem uma testosterona mas ali ele nessa idade que ele está treinando a sentir prazer com o corpo dele. Muito sim. mais. Sim. Ele está... Literalmente 6 vezes Eles fazem mais. campeonato. Eles fazem campeonato. 6 vezes mais. Ele está treinando o corpo dele, ele está treinando a sentir prazer, ele está treinando a conhecer o corpo dele. Ele tá treinando a ver mulher pelada, ver o que excita, ver o que não excita. Ele tá naturalizando o próprio prazer, né? É sobre isso. Então, mas... Agora, porque pais conversam com os filhos. Você já tá fazendo isso? Como é que tá? Mães conversam. Mãe senta com uma menina de 12 anos e fala, minha filha, você já tá se masturbando? O que você gosta? O que tu acha disso, né? Acho que a mãe fala até menos, assim, do que o pai, né? Na minha experiência, assim, Rodrigão, ninguém falava. Antigamente meu pai, educação sexual, assim, era